Quem agarra mata e come, é bicho papão, é valente como homem, o bicho papão. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. Fala, torcedor bicolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Paysandu Paixão Bicolor. Bem, pessoal, a gente estava um pouco relutante em fazer vídeos devido à situação do time, né? Que não é das melhores, mas a gente tem que fazer os vídeos dos momentos bons e também fazer vídeo dos momentos ruins. Infelizmente é assim que funciona. E nos últimos jogos, nos últimos meses, a gente tem visto aí que o time do Paysandu até agora não deu liga. E a gente tem que falar um pouco sobre isso. Não é possível que o departamento de futebol e as pessoas que estão lá não tenham visto os problemas do time do Paysandu, né? Contrataram aí jogadores que até agora não entregaram o que se foi proposto a contribuir dentro de campo. Não é possível que nós, torcedores, já há tempos, já tenha visto que a maior deficiência do Paysandu seria ou é as laterais. E também o setor de meio de campo, principalmente o meio de campo, a parte de criação. Nas laterais, contrataram 3 laterais esquerdos. Na verdade, 2 laterais, um é da base, que é o Juan Pitbull. Desses 3 laterais, nenhum conseguiu desempenhar a função com uma qualidade que possa ser titular e que possa merecer ficar no Paysandu. Na lateral direita, pior ainda, trouxeram 2 laterais e nenhum dos 2 funcionou, né? No setor de meio de campo, a criação até agora também não funcionou. Então, os 2 setores mais carentes do Paysandu e que menos funcionam são as laterais e a armação de jogadas do meio, para que essa bola chegue tanto no Bruno Alves, tanto no Mário Sérgio e o outro jogador que esteja ali atuando pela esquerda. A gente deve também separar as coisas. Então a gente tem que separar, por exemplo, jogadores que têm uma atuação regular para boa, que é o Mário Sérgio e o Bruno Alves. Esses 2 jogadores têm puxado o time. Só não está sendo pior porque esses 2 jogadores conseguem entregar alguma coisa nesse elenco do Paysandu. A bola, quando chega ali no Bruno Alves, sai alguma coisa, e quando sai o cruzamento e chega no Mário Sérgio consegue finalizar e consegue fazer os gols. Do lado esquerdo não estão tendo a mesma coisa. O setor defensivo do Paysandu, os zagueiros, o goleiro, a gente vê que ainda não está com aquela confiança. A gente dá ver o Thiago Coelho saindo, e às vezes em algumas bolas saindo mal, e falta confiança para o time todo, né? A questão dos laterais, com relação aos laterais, um lateral que não consegue marcar, não consegue conter a jogada do adversário pelas pontas, evitando o cruzamento, que é uma das funções, não consegue passar do meio de campo para apoiar, fazer a ultrapassagem com o ponta para fazer os cruzamentos, e simplesmente não funcionam as laterais. O Paysandu jogando no 4-3-3 com os 2 pontas, a gente não vê ultrapassagem dos laterais quando o ponta corta, faz a diagonal. E o lateral não passa. Geralmente o que acontece com os pontas é isso. Os pontas jogam na forma invertida. O direito joga na esquerda e o esquerdo joga na direita, para que possa fazer a diagonal e o lateral passar. Infelizmente isso não está acontecendo no time do Paysandu. A deficiência grande de armação de jogadas com o João Pedro e com o próprio Fernando Gabriel, que até agora também não entregou nada. Aí a gente tem que ouvir desculpas do técnico, que tem jogadores machucados, tem jogadores lesionados, tem jogadores que não foram inscritos a tempo. Cara, não é desculpa, porque o elenco tem 35, 36 jogadores. E o técnico ajudou a formar esse elenco. O Igor Bozel, o Samuel Santos foram jogadores com o Márcio Fernandes.
Agora não dá para ter desculpa porque o lateral tá lesionado, mas tem o reserva, que foi indicação, se não foi indicação, mas apoiou a contratação, assim como outros jogadores, não é desculpa. Você não precisa dar desculpa dessa forma. Você tem um elenco, você tem que ter jogadores que você possa substituir sem que o ritmo do time, o ritmo do jogo caia. Não dá para aceitar essas desculpas. A situação do Paysandu com relação às laterais é tão ruim, que no último jogo contra o Princesa dos Solimões, o Paysandu foi com um lateral esquerdo e sem nenhum lateral direito, que foi improvisado o João Vieira. João Vieira foi improvisado em outros jogos, ou outro jogo anterior, por falta de lateral direito. Aí contrata 3, 4 laterais esquerdos e esquece da lateral direita. É complicada a situação. Não dá para aceitar essa desculpa de treinador. O treinador participa da contratação, da formação do elenco. Você tem 35 jogadores. Se tiver 10 lesionados, te sobram 25. Então não é desculpa. Se não dá para desenvolver futebol, chega com a diretoria e fala, precisa de mais jogadores, esse jogador não tem condições. A gente sabe, o torcedor não é bobo. O torcedor, desde o início, estava criticando as laterais. O Paysandu só faz cruzamento se for o Bruno Alves ou o outro ponto à esquerda. Os laterais não apoiam. A gente precisa melhorar. Esse é um dos setores, ou são os 2 setores mais carentes do Paysandu, são as laterais, tanto para marcação e para apoiar, são inexistentes completamente, e outro setor é a criação, meio de campo de criação, que ainda não funcionou, nem com o João Pedro e nem com o Fernando Gabriel. A gente ainda tem um tempinho para a questão da Série C, mas se continuar assim, fica difícil a gente pensar no Campeonato Paraense, fica difícil pensar na Copa Verde, fica difícil a gente pensar em avançar na Copa do Brasil. O time tem que melhorar, tem que trazer jogadores que possam dar criatividade no time, jogadores que possam ter poder de marcação nas laterais, mas que possam também ter ofensividade nas laterais. Desculpa de técnico, não adianta, porque técnico participa da contratação, participa da montagem do elenco. Então, não adianta dizer, porque os jogadores estão lesionados e eu estou com um time desfalcado. Não dá para dizer que tem time desfalcado no Paysandu. A gente não sabe qual é o time titular. Esse time que ele estava jogando, tentando repetir, não dá. Esse time não é titular. Precisa trazer jogador que possa realmente vestir a camisa do Paysandu com vontade, com garra, mostrar futebol. Não adianta enganar o torcedor começa a se afastar do estádio por ir no estádio e saber e ver um jogo ridículo. Então é isso, a gente espera que o Paysandu possa analisar as coisas, ver jogadores que agora alguns campeonatos já estão na reta final, já estão terminando, já tem time aí que vai ficar sem calendário, que pode ter jogador interessantes para trazer, para disputar o restante do ano no Paysandu. Com o time que está, precisa aí de pelo menos mais uns 6, 7 jogadores para melhorar muito esse time. Melhorar muito. Não dá para viver só de Bruno Alves e Mário Sérgio. Uma hora esses caras vão ficar fora. E a gente não tem substituto à altura. Não tem substituto à altura. Então é hora de buscar jogadores que venham para ser titular, que venham para brigar para ser titular. Trazer jogador para compor elenco, já tem muitos jogadores. A gente espera que melhore porque a gente precisa sair dessa situação. A gente se enrolando com time como Tapajós, como Caeté, o próprio Bragantino, com Princesa dos Solimões. Paysandu está ao nível desses times, aonde chegou. É difícil já vencer do Bragantino, é difícil vencer do Castanhal, é difícil vencer da Princesa de Solimões. Que time é esse? Precisa melhorar.
Não é possível que só o torcedor enxergue aonde estão os erros. Beleza? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e apoiar o canal, beleza? Aqui é Paysandu, Paixão Bicolor, o maior campeão da Amazônia. Quem agarra, mata e come. É bicho papão, é valente como homem. O bicho papão.